No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois gráficos de ciclos de mercado que estão coincidindo aí sobre 2026. Isso pode dizer alguma coisa sobre padrões aí de mercado, não só para o Bitcoin, mas para o preço de vários ativos. E a gente já viu aí que o preço do Bitcoin ele acaba coincidindo com o preço de outros ativos. Geralmente quando a economia está indo bem, entre aspas, né, quando os ativos estão se valorizando, a gente tem expansão da base monetária, M2, o mundo inteiro, a gente vê o preço de vários ativos subindo, né? Bitcoin, ouro, ações, né? Inclusive isso é algo que a Lynn Alden menciona neste artigo aqui, né? Onde ela fala sobre a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. Já mostrei isso aqui para vocês algumas vezes, né? E aqui nestes gráficos, então a gente consegue observar alguns padrões sobre ciclos econômicos ao longo de um bom tempo aí na história. Eu vi esse post aqui no X no Twitter e eu resolvi trazer aqui para analisar com vocês com auxílio do ChatGPT. Então, mais especificamente, a gente tem este ciclo aqui, que é um ciclo bem antigo e que mostra, inclusive, crises antigas, né, como 1929, a crise que se estendeu até 1931, e por aí vai, né, a gente tem também 2008, certo, um período de correção aí que começou depois de 2007, no topo aí de um mercado, enfim, vários períodos chaves aí, né? Então tivemos também a bolha da internet, bolha das dot-coms, que começou aí após 1999 e começou ali a se intensificar de forma mais explícita, mais clara ali em 2000, 2001 e por aí vai, né? Então é interessante esse gráfico aqui. É claro que não existe nenhum padrão mágico que vai prever todos os ciclos do mercado. Isso não existe, mas é interessante dar uma olhada nestes ciclos aí no passado, nesses padrões. E, na verdade, existe aí uma certa relação entre ciclos de crédito de curto e longo prazo com o desenvolvimento econômico. Como a gente já mostrou ali, tem uma relação entre liquidez global, taxa de juros e economia, né? Então, esses ciclos acabam interferindo na economia de uma maneira geral. E temos também esse outro gráfico aqui, que é sobre um ciclo de 18 anos, então, que colocaria também em 2026 ali no ciclo de topo, certo? Então, vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma área de membros aqui no canal por R$ 7,99, que é menos que praticamente qualquer assinatura aí que você tem. É um valor que não dá nem para comprar um hambúrguer hoje em dia, né, com R$ 7,99, infelizmente, por conta da inflação. Então, se você quer que mais pessoas entendam o problema da inflação, o problema das moedas fiduciárias e conheçam o Bitcoin, se você acha que o Bitcoin já te ajudou e quer que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas, na economia, escola austríaca de economia, ideias de liberdade, então ajude financeiramente esse canal independente e faça parte da área de membros. Temos duas opções ali, a mais barata por R$ 7,99. Então, dito isso, vamos dar uma olhada. Eu joguei esse post e esses gráficos aqui no ChatGPT. O post diz basicamente o seguinte, né, que ambos os gráficos, o ciclo aí de 200 anos e o ciclo de 18 anos menciona uma possibilidade de topo de mercado em 2026 e é sobre isso que nós vamos falar com algumas possibilidades, alguns cenários e perspectivas e probabilidades aqui. O disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, espero que vocês já saibam disso, porque eu menciono isso em todos os vídeos, mas é sempre bom mencionar. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Esses gráficos e textos se referem ao ciclo imobiliário de 18 anos, uma das teorias econômicas mais consistentes em prever picos e recessões sistêmicas, e que agora está se alinhando em 2026 como ano de pico global de ativos, o que tem implicações diretas para o Bitcoin, ações e liquidez global. Vamos destrinchar essas análises aqui, né, com o auxílio do ChatGPT versão 5, última versão aí do ChatGPT. Então, segundo o ChatGPT, e lembrando, eu não conheço muito sobre estes ciclos aqui e sobre essas teorias, então a gente vai colocar aqui a informação que o ChatGPT trouxe com um disclaimer que de vez em quando o ChatGPT ele viaja, né? Ele inventa algumas informações. Então eu peço que vocês, caso vocês tenham alguma informação divergente da que a gente está colocando aqui, fiquem à vontade nos comentários. Será que realmente isso aqui que o ChatGPT está colocando está certo sobre estes gráficos? Se
vocês tiverem outra informação, por favor, fiquem à vontade. Mas dito isso, vamos dar uma olhada aqui no ponto 1 sobre o ciclo imobiliário de 18 anos. E eu utilizo aí o ChatGPT para interpretar alguns gráficos justamente para auxiliar e agilizar o processo. Mas é bom, inclusive, aqui no YouTube, porque a gente tem essa área aí de comentários, onde mais pessoas conseguem opinar sobre o tema. Então aqui ele menciona por quem foi desenvolvida a teoria e por quem foi popularizada a teoria, e basicamente a ideia é que os grandes ciclos econômicos são impulsionados pela especulação, em terrenos e imóveis, com duração média de 18 anos entre um colapso e o próximo. E cada ciclo tem 4 fases. Fase de recuperação, de 4 a 6 anos. Então, após uma crise, juros baixos e estímulos monetários impulsionam crédito e investimentos. Isso faz muito sentido, né? A gente já mencionou a relação entre liquidez global, juros baixos com valorização de ativos. Temos uma fase de expansão, de aumento de preços, construção, alavancagem e euforia. Uma etapa aqui de winner's curse, né? Ou a maldição do vencedor, de 2 a 3 anos. Então temos um pico de euforia e especulação. O público entra no topo, né? Então cuidado. Para não entrar, melhor dizendo, no topo dos ciclos, e por isso também é interessante observar aí esses padrões e essas sequências de ciclo, porque tendo essa noção de que os ciclos existem e muitas vezes eles se repetem, você estaria menos propenso a entrar no topo do ciclo, certo? Colapso e recessão profunda de 2 a 3 anos, então a liquidez seca, preços desabam e bancos sofrem, ativos despencam. Então falando aqui sobre alguns padrões históricos confirmados, então temos o ciclo de 1954 aqui, segundo o ChatGPT, e o pico em 55 a 58, 1972, pico entre 73 e 76, e por aí vai, né? Temos aqui também o ciclo de 2008, com a queda e recessão, né? Quando a gente fala o pico aqui, é o pico da queda e recessão subsequente, ali em 2009 a 2012. E, de fato, esse aqui que é o mais recente, eu me lembro bem, né? A crise do subprime nos Estados Unidos, que aconteceu em 2008. Tem até um filme muito bem feito, A Grande Aposta, que retrata esse cenário. A única crítica que eu teria em relação ao filme é o fato de eles não colocarem de forma tão evidente a culpa, digamos assim, a interferência aí dos bancos centrais, políticos e burocratas na economia, causando esses investimentos equivocados, os mal investments, e gerando uma bolha, não só imobiliária, mas nas ações também, que culminou com aí a crise do subprime, certo? Chamada de subprime justamente por esse instrumento aí financeiro. Eu recomendo que vocês assistam o filme, mas que também vocês verifiquem aí o que os economistas austríacos, né, da Escola Austríaca de Economia, estavam dizendo sobre o assunto, já prevendo essa bolha antes mesmo dela estourar. E aqui 2026, então, potencial topo, com talvez uma recessão para 2027 a 2030, enfim, veremos, né, se teremos uma queda e recessão subsequente em 2027 e 2030, lembrando que a gente nunca espera uma recessão econômica, porque isso tem consequências na sociedade, né, tem várias consequências sociais, a economia acaba se refletindo na sociedade. Então o padrão é quase perfeito, picos a cada 16 a 18 anos, e estamos agora exatamente no mesmo ponto em que 2006 a 2007, né? No mesmo ponto de 2006 a 2007, ou seja, na fase final da expansão global. Falando sobre a maldição do vencedor, que seria onde podemos estar agora, então corresponde à reta final do ciclo, ou seja, uma fase em que os ativos disparam juntamente, né? Então, imóveis, ações, ouro e Bitcoin é o que estamos vendo agora. O crédito ainda flui, o M2 global cresce fortemente, na verdade, exatamente o que estamos vendo agora, então até agora está batendo bastante. Os bancos centrais ainda não começam o aperto real, e é o estágio de crescimento nominal forte, mas com risco explosivo aí de reversão logo depois. O que isso significa para o Bitcoin? Historicamente, o Bitcoin tende a atingir seus topos justamente perto do pico do ciclo de liquidez global, que coincide com o auge do ciclo imobiliário. Se o padrão de 18 anos se mantiver, então teremos aí esse período de 2025 a 2026, o pico aí, né, o The Winner's Curse, ou a maldição do vencedor, que seria o topo do bull market entre 200 a 350 mil dólares, então uma valorização ainda
bastante significativa em relação ao patamar atual de preço. 2027 a 2028, uma recessão, crise de crédito, correção estrutural, queda de 60% a 80%, como já aconteceu em outros ciclos aí, né? E de 2029 a 2030, um novo ciclo de estímulos com uma retomada e início do próximo bull market, né? Interessante aqui porque a gente sempre fala do ciclo de 4 em 4 anos, sobre a possibilidade disso ter a ver com o halving, mas algumas pessoas colocam uma relação muito maior entre as fases de mercado e de expansão e retração de crédito, né? Taxa de juros e expansão da base monetária, o que faz bastante sentido, inclusive. Bom, em relação a uma síntese aí dos dois gráficos, o gráfico da esquerda, então, que seriam os períodos de fazer dinheiro, foi publicado em 1939 e já projetava corretamente 54, 72, 1990 e 2008 como anos de pico. E o da direita, então, versão moderna, mostra 2026 como o pico do próximo ciclo, seguido de recessão entre 2027 e 2030. A convergência entre os dois é notável e reforçada por dados de crédito imobiliário e expansão monetária atuais. Conclusão, então, o que esperar? Lembrando, não temos como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, estamos aqui apenas analisando alguns dados e alguns padrões aí de ciclos de mercado. A conclusão aqui, né, o que esperar? 2025 e 2026, provável auge da liquidez global e dos preços de ativos como imóveis, ações, Bitcoin e ouro. 2027 a 2030, então, um ajuste macro severo com provável recessão mundial e colapso de bolhas alavancadas. Então, cenário perigoso, principalmente se a gente levar em consideração aí a dívida global, que é crescente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já temos mais de 38 trilhões de dólares de dívida e crescendo aí numa velocidade muito grande. Então, isso realmente é preocupante. E o Bitcoin, então, o Bitcoin tende a se comportar como ouro digital nesse processo. Primeiro surfando a euforia e depois sendo refúgio de liquidez no colapso. É um ativo muito líquido, né? Negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muita liquidez aí no Bitcoin. Não tem também aí alguns mecanismos dos sistemas financeiros mais tradicionais, né, como Circuit Breaker e por aí vai. Então a gente tem geralmente mais volatilidade e momentos de correção e de valorização mais bruscos, né? Resumo visual, então, estamos no final de uma fase de expansão, né? Podemos estar no final de uma fase de expansão. 2026 pode ser o provável pico global de ativos. 27 a 30, um reajuste profundo pode ser aí possível com um novo início de ciclo de acumulação. Então achei interessante, né, a união aí destes dois ciclos, destes dois cenários, culminando nesse processo que está batendo muito com o padrão de ciclo atual, prevendo um topo de bull market aí para o Bitcoin no final do ano de 2025, início ou aí metade, enfim, digamos, ano de 2026, com expansão da base monetária, que realmente está acontecendo, mas eventualmente a correção, ela acaba vindo, certo? Essa manipulação de taxa de juros e liquidez global acaba gerando estes ciclos. Um gráfico que eu também recomendo é o gráfico de taxa de juros dos Estados Unidos. Observem como esse ciclo de liquidez do mercado, então aumenta a taxa de juros, aí geralmente temos sim uma recessão aqui, anos 90, né, no topo do mercado, temos uma recessão e o Banco Central dos Estados Unidos acaba baixando a taxa de juros para facilitar, né, dar mais dinheiro para o mercado, o pessoal se endivida, a recessão, entre aspas, é movida para frente e, novamente, quando o juro sobe, com taxas de juros mais altas, com um dinheiro mais caro, digamos assim, aí a coisa fica feia, temos uma recessão novamente, taxas de juros baixam, sobem novamente e temos uma recessão novamente, o ciclo se repete, certo? Em uma situação cada vez mais difícil de sustentar, porque as taxas de juros estão cada vez mais próximas de zero, ou em zero durante cada vez mais tempo, com uma dívida cada vez maior. Então, existe aí uma certa descrença em relação aos moedas fiduciárias, não à toa o pessoal está fugindo para Bitcoin, ouro e ativos escassos. Então, muito interessante analisar como esses ciclos, que são antigos, não são de hoje, eles acabam coincidindo com o ciclo atual que estamos vivendo. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam no canal e fiquem à vontade, né? Novamente, na seção dos comentários. E, novamente,
Se você gosta do conteúdo aqui do canal, considere fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal. A gente não estaria aqui sem o apoio de vocês, certo? Os vídeos aqui no canal não é uma atividade que eu faço única e exclusivamente, porque não rende muita coisa, né? Mas se vocês ajudarem aí o canal, ele se torna cada vez mais possível para que a gente continue fazendo vídeos e levando aí essas ideias de liberdade, mostrando aí o Bitcoin para cada vez mais pessoas e falando sobre os riscos da manipulação de crédito, da inflação e das moedas fiduciárias. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até daqui a pouco.